Disputa de poder em Brasília gera DR entre as presidências. Começa agora Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, amigas, amigos. Estamos aí começando com um assunto, né, Rodolfo, que a gente já está tratando no início dessa semana, já chegamos na metade dela. E não é à toa que a gente está trazendo para quem está do outro lado, porque de fato Brasília está com um climão no ar, um climão de disputa política. Isso não é bom. Não é bom não é porque alguém é partidário de um lado ou de outro, não. É porque as coisas simplesmente não funcionam. A gente tem que explicar para quem está do outro lado. O governo precisa do Congresso, o Congresso precisa do governo. E se a relação não for boa, e a gente brinca com DR, é nesse sentido, as coisas travam. O governo não executa o que prometeu e o Congresso fica mais forte, porque cá entre nós, mais fraco ele não fica, né, Rodolfo? Pois é, não fica, né? E aí é isso que talvez precise se entender, e os recados que chegaram aí ao Palácio do Planalto com relação a essa disputa são nesse sentido. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ele está pegando praia, né, esses dias lá em Alagoas, né, ali nas belas praias ali do estado dele, mas ele veio a Brasília na semana passada, saiu lá do seu paraíso tropical, veio a Brasília na semana passada para uma reunião com o Fernando Haddad, né, o ministro da Fazenda, e aqui nessa reunião ele deu vários recados que ele está fazendo passar também para os outros líderes partidários na Câmara. E o principal recado, Alexandre, que ele passou nesses dias aí é o seguinte: disse nessa reunião, disse para essas pessoas o seguinte: 2023, ou seja, o ano passado, não é 2003. O que o Lira quis dizer com isso? Que as condições, o ambiente que o Lula tinha lá 20 anos atrás, quando ele foi presidente da República pela primeira vez, não são iguais às que ele tem agora. O que o Lira quis dizer é o seguinte: é que nesse período de tempo, nesses 20 anos, aconteceram diversas mudanças. E aconteceram principalmente mudanças que aumentaram o poder da Câmara, o poder do parlamento brasileiro, especialmente com relação às questões orçamentárias. E aí o que ele diz é o seguinte: poder não se devolve, entendeu? Poder não se devolve. Ou o presidente entende isso, ou a coisa vai ficar muito complicada. E aí ele está dizendo o seguinte: ele reclama que o Lula não cumpre os acordos, que o Lula não libera verbas, que o Lula não preenche os cargos, enfim, ele acerta as coisas, depois não cumpre, e isso vai criando um ambiente cada vez mais complicado, cada vez mais pesado. Nessa reunião com o Haddad, só para complementar esse primeiro raciocínio, ele não resolveu nada com o Haddad. Bem o Haddad lembrado. queria fazer acordos ali com relação à questão da reoneração da folha de pagamento dos 17 setores. Ele não fechou acordo nenhum, porque ele disse o seguinte: que ele sozinho não fecha acordo, que ele primeiro precisa conversar com o colégio de líderes. E aí ele disse o seguinte: o colégio de líderes não é maioria do governo. Só 25% desse colégio de líderes estaria com o governo. E ele trabalhou o ano passado inteiro fazendo ginástica para conseguir convencer esse colégio de líderes a aprovar as coisas. Se o ambiente fica pior, o trabalho de convencer o colégio de líderes fica mais complicado. Na verdade, isso aí lembra aquela frase que aqui em Brasília é muito dita, né? Que é a tal de criar dificuldade para vender facilidade. Lira, a gente sabe, é um experiente político que sabe muito bem, ali nas Alagoas, como trabalhar essas questões de Brasília. Aliás, Alagoas sempre foi, desde a proclamação da República, um local que mandou políticos para o centro do Brasil, antes no Rio de Janeiro e agora para a capital federal aqui no Planalto Central. Porém, Lira, ele não está errado num ponto, que de fato vai custar caro para o presidente. E esse espaço que foi tomado, como na guerra, ele não é devolvido. Por outro lado, quando ele manda o recado, lembrando 2003 com 2023, ele faz ainda um outro comparativo, que a gente tem que lembrar para quem está do outro lado. O presidente Lula, lá em 2003, ele se elegeu saindo de um governo que naquela época estava passando o bastão enfraquecido,
que era o governo do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso. Ainda assim, Lula, para chegar ao poder, ele teve que se aliar ao empresariado, ele teve que ter uma âncora dentro de São Paulo, que era justamente o mineiro Zé Alencar, que inclusive hoje tem o seu filho como presidente da Fiesp. Então Lula chega em 23 ao governo numa situação que ele também precisou de ter um braço no mercado, que é justamente Geraldo Alckmin, que não é um homem do meio empresarial, mas por ter sido governador de São Paulo várias vezes, tem esse grande trânsito ali no mercado. E agora também com Geraldo Alckmin, é o que está sendo dito, pelo menos aqui em Brasília, já começa algumas arestas, inclusive por conta do tal do programa da indústria, que o presidente Lula não teria gostado muito. Como se não bastasse tudo isso, Rodolfo, o presidente Lula chegou em 23 não depois de um governo desgastado, mas sim numa disputa ferrenha, uma disputa sangrenta. Ele ganhou a eleição por apenas 1%, num congresso de direita, com o Arthur Lira, que não é fácil. Portanto, a coisa tem que ser arrumada. Parece que Lula está querendo testar os limites. Não sei se vai conseguir chegar no objetivo final. Pois é, tem muita gente aí avaliando isso, viu, Alexandre? Que esse início de ano, o Congresso está de recesso, né? Quer dizer, então as coisas ainda não acontecem ali no Congresso na prática, que o Lula, na verdade, estaria agora fazendo isso, um teste de fadiga, né? Criando essas arestas e tal, para depois negociar lá na frente. Agora, isso pode ser um negócio perigoso, né, Alexandre? Porque na engenharia, teste de fadiga é o seguinte, é você testar o limite do material, né? Para ver se está tudo ok, se a estrutura está ok. Agora, o que acontece muitas vezes no teste de fadiga? A estrutura quebra, né? O prédio cai, a ponte rui, e o caminho é terminado. Portanto, presidente, de fato, aqui em Brasília, o que está aparecendo para todos nós que cobrimos a política é que o clima está tenso. E a pessoa certa para poder resolver isso é o próprio Lula, que tem muita habilidade, né, Rodolfo? Sem dúvida, o Lula tem muita habilidade, enfim, sempre se mostrou um bom negociador. Tomara que ele encontre os caminhos para a gente, quando começar aí, de fato, essa relação entre governo e Congresso em fevereiro, as coisas estejam mais azeitadas aí para caminharem bem, né? Senão tende essa DR virar uma ruptura. Mas aqui a gente tem que terminar o nosso conteúdo de hoje, porque acabou o nosso tempo, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. O convite fica sempre, porque é importante para nós. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.